O maior herói do mundo é traído pela humanidade e se junta à rainha demônio. Essa é a parte 3 desse anime incrível e bora ver a continuação. No dia seguinte, na escavação, os goblins descobrem um golem de metal e avisam para a rainha Eshdna. Léo está a conversar com a filha de Edvard. Ela conta que ele irá deixar o posto de general e voltará a ser um soldado de infantaria. Ele achando que seus soldados não estão se esforçando o suficiente para serem tão fortes como ele, visto que eles não conseguiram derrotar uma mera quimera, que é um monstro fácil para Edvard, a filha de Edvard conta o caso para Léo, que decide então ajudar. Ele então vai até a rainha e ela agradece por ele ir ajudar Edvard, e diz que depois disso tem algo muito importante para falar com ele. Léo então vai até a escavação e decide usar o golem para ensinar algo para Edvard. No campo de treinamento, Edvard anuncia que deixará de ser general e se tornará um soldado comum, e sua filha será a nova general. Léo então observa de perto sem que ninguém o veja. Então eles ouvem um barulho na floresta. O golem estava atacando o campo de treinamento deles. Ele então manda seus soldados enfrentarem o golem e, sem suas armas fazerem efeitos, eles decidem recuar, sobrando apenas Edvard na luta contra o golem. Léo se mostra para Edvard e diz que irá o ajudar. O golem está sem noção de força e usa seus poderes que desintegram uma montanha inteira. Léo até pensa em derrotar, mas Edvard começa a lutar, e sem conseguir nada contra o golem, Léo dá dicas para ele usar no meio da luta contra o golem, e ele consegue quebrar a espada do golem. Sua filha aparece e diz para ele acertar no ponto fraco do golem, que assim o derrotará facilmente. Ele consegue derrotar e assim depois disso, Léo consegue ensinar uma lição para Edvard aplicar com seus soldados. O golem solta um alarme e na escavação 3 golems aparecem e Eshdna e seus generais irão enfrentar, deixando tudo tranquilo para que Léo continuasse seu plano. Ele tem que se esforçar mais e não que seus soldados não estão se esforçando. Tudo acaba bem e Eshdna termina o dia empolgada derrotando os golems. Na manhã seguinte, Léo está em seu quarto lendo um livro quando Chutina entra no quarto. Ela fala sobre a reunião de hoje, comenta de Léo revelar suas razões. E diz para Léo não revelar seu rosto para a rainha, até que ela peça. Ele está lendo um livro chamado Eibred, um marceneiro de mãos. Ela pergunta se eles realmente conseguiriam a pedra filosofal, e Léo diz que será difícil. Ele olha para a capa do livro e diz que Eibred da capa não se parece nada com a vida real. Ele então olha para a janela e se lembra de anos atrás, quando ele se encontrou com Eibred. Léo estava derrotando os demônios quando se encontrou com Eibred. Ele tentava puxar assunto com Léo para não ser morto, mas conforme ele falava, criava uma conexão. Sendo Léo uma arma criada para salvar a humanidade e que é incapaz de morrer, ele se vê num ciclo sem fim, onde sempre salvará a humanidade. E Eibred questionava isso, dizendo para ele ser o que ele quiser. Então Eibred pergunta o nome do prota, e ele fica em choque. O primeiro demônio que perguntou seu nome. Como uma arma criada para destruir ameaças à humanidade, ele nunca pensou no que fazer, se divertir e fazer o que quiser, ter liberdade. Então ele leva Eibred para o centro de contenção, onde ele será bem cuidado. Antes de ir, Eibred diz que não irá esquecer de Léo e pede para Léo não esquecer seu nome, que é Eibred. Então ele é levado e após a humanidade ser salva, ele decide fazer o que quiser, como o que ele está fazendo agora junto do exército demoníaco. O livro que ele estava lendo era de seu amigo, indo em direção à sala da rainha para a reunião. Ele, pensando, diz que irá usar sua vida como quiser, entrando na sala. Ele diz que pode confiar neles e irá revelar tudo a eles e dizer suas verdadeiras razões para se juntar ao exército demoníaco. A rainha estava planejando em nomear Léo como o 5º general de seu exército. Léo, ao entrar na sala da rainha, antes mesmo que pudesse dizer algo, entra uma garota dizendo que o portão do grande espírito estava se fechando. Eles correm imediatamente para lá e conseguem o estabilizar por 7 dias. Esse portal é responsável por ligar o mundo demoníaco ao mundo humano, e se ele for fechado, eles ficariam presos no mundo humano por muito tempo. Após isso, eles fazem uma reunião para discutir o que fazer. E nessa reunião, Eshdna, já sem esperanças, pois quando tudo parecia ir bem acontece isso, diz que tem 2 opções. Uma é separar o exército, já que a maior parte do exército é composta por humanos. Então eles ficariam muito desfalcados e assim eles se separariam. A outra opção seria atacar o reino que tem posse da pedra filosofal, mas com o poder atual do exército e tendo que enfrentar Léo, seria impossível.
Echidna, já tendo em mente acabar com o exército e voltar para o mundo demoníaco, diz que será assim. Nessa hora, Léo tira seu disfarce e diz que não tem certeza de que a Pedra Filosofal poderia realizar o desejo de Echidna, que é de melhorar o mundo demoníaco. Ele então vai até ela e diz que no mundo humano existem duas Pedras Filosofais, e oferece ajuda para pegar a outra. Echidna, quando olha para trás e não vê Lord Onyx e sim Léo, surta e ataca ele a queima-roupa, mas nada acontece. Tendo uma reunião agora com Léo frente à rainha Echidna, eles discutem um pouco e Léo diz que irá levar Echidna e seus generais onde está a segunda Pedra Filosofal, na montanha Sessat. Indo até lá, Echidna não para de despertar de Léo, achando que ele vai levar eles para uma armadilha ou algo do tipo. Eles conversam e Léo conta sua origem a Echidna, que fica chocada por ele ter mais de 3.000 anos. Léo diz que a Pedra Filosofal está no topo da montanha e que tem um guardião muito poderoso protegendo a pedra. Eles finalmente chegam ao topo e Léo revela que a pedra é seu coração e que se eles quiserem a pedra terão de matar ele e retirar o seu coração. Todos ficam em choque vendo isso. Léo diz que eles não podem fugir, pois se fugirem, ele eliminaria todos os humanos da Terra. Então eles se preparam para a luta, e Léo cita Echidna e os outros como bravos heróis, dando a entender que ele se tornou um vilão para ter um propósito de vida, já que a sua missão de vida era salvar a humanidade infinitas vezes. E se a humanidade não tiver perigo, ele criaria para poder salvá-la novamente. Então, para dar um fim nesse ciclo, eles lutarão pela Pedra Filosofal e o sonho da Rainha Echidna de ter um mundo demoníaco melhor. Com todos em choque, eles não entendem o que está acontecendo, pois o herói é agora vilão, e eles tendem a enfrentar ele. Como ninguém quer lutar com Léo, Léo começa a atacar Echidna, e assim todos começam a lutar contra ele. Léo quer destruir o mundo e depois reconstruí-lo, e ele fará isso sem ninguém o impedir. Então Edvard começa a lutar contra Léo, mas é em vão. Ele até ativa seu sangue de dragão, mas isso só para ser abatido por Léo. Lily começa a gritar, querendo conversar com Léo para ouvir seus problemas, e quando parecia que ele ia falar, ele diz que seus maiores problemas são eles serem muito fracos, e acerta duas flechas de luz em Lily, assim a derrotando. Lutando contra Echidna, agora Chutina lança feitiços muito poderosos em Léo, e a coisa está ficando séria. Mernes entra em combate com Léo. Eles fazem ataques que não podem ser vistos apenas os raios amarelos no céu. Mernes então é derrotado e cai no chão congelado. Lily, em sua forma lobo, ataca Léo. Léo hesita de início, mas derruba Lily com um raio. Então, sobrando apenas Chutina e Echidna, Echidna pede para Chutina ganhar tempo para usar seu feitiço, que pode ter efeito sobre Léo. Esse feitiço é passado de Rei Demônio para Rei Demônio há séculos, e mesmo sendo um feitiço muito poderoso, é apenas uma aposta contra o herói. Echidna se prepara para fazer o feitiço, e enquanto isso, Chutina luta e diz que isso não é o que o Léo quer, que ele tem medo de seu futuro. Léo então chega em Chutina e dá um soco em seu estômago, fazendo assim ela sair da batalha. Echidna então dispara seu feitiço em Léo. Ela vê que Léo vai desviar e que ela falhou em vencer a batalha, mas então Léo olha para ela e diz obrigado. E sorrindo, um clarão branco na tela aparece e volta para o passado de Léo. Desde seu nascimento, Léo foi criado com o único propósito de proteger a humanidade. Isso não era um problema para ele no começo, ele estava feliz com esta missão. O problema foi que ao longo do tempo, sempre que a humanidade entrava em um longo período de paz, Léo começava a se sentir excluído e sem necessidade de existência por conta de seu objetivo ser proteger a humanidade. Léo, em um de seus ataques, até planejou em criar um mal para a humanidade para ele a salvar. Porém, quando foi criar, tempos depois, a invasão da Rainha Echidna estava começando, e foi aí que ele viu o erro que ele estava cometendo. Ele volta para a sala e destrói todos os projetos Demon Heart Series, e vê que ele era o verdadeiro mal para o mundo, que a necessidade de salvar o mundo faria com que ele mergulhasse o mundo em trevas apenas para o salvar novamente. Léo então pensou em buscar um sucessor, e viu em Echidna alguém com tal poder.
É dito por Léo que Echidna poderia até fazer melhor que ele, pois ela poderia ser a ponte entre a paz no mundo demoníaco e humano. Assim, ele decidiu ficar perto de Echidna para aprender com ela, seus sentimentos e ver se ela era realmente digna. Voltando para a luta de Léo e Echidna, Echidna percebe que isso era o que Léo desde o início queria, e já que era isso que Léo queria, ela o faria. Ela então consegue deixar Léo indefeso por um tempo. Ela sente muita dor por conta disso, e Merns, Edvard, Lily e Chutina fazem seus ataques em Léo, dando um fim no herói. Léo cai no chão, aparentemente derrotado, e Echidna e seus generais ficam tristes com a perda. Eles então vão ver como Léo está. Ele ainda está vivo no chão, com um buraco em seu coração e com a pedra filosofal à mostra. Léo diz que eles têm apenas 300 segundos para retirar a pedra, mas todos não conseguem fazer isso, pois ninguém queria que Léo morresse. A Demon Heart Series tinha duas missões que não poderiam ser desobedecidas, que é de proteger a humanidade do mal e não ter pensamentos que possam causar danos à humanidade. Mas Léo já tinha acabado com esse bloqueio. O único que em 3.000 anos de sua existência não foi quebrado foi a de proteger a humanidade. Faltando apenas 120 segundos, Chutina dispara Léo tentar quebrar esse bloqueio. Então ele consegue e fica chocado vendo como foi tão fácil quebrar um bloqueio que foi feito para ser imutável. Então agora Echidna oferece para Léo para ele ser um de seus subordinados, e Léo aceita. No castelo, vivendo uma incrível tranquilidade, Léo, conversando com Echidna, vê que a grande missão de Léo é realizar o sonho de Echidna. Uma galera imensa vai atrás deles com assuntos a serem resolvidos, e Echidna diz para eles resolverem os problemas atuais, para depois criarem um mundo que vive em paz, tanto humanos e demônios. Bom galera, esse foi o fim do anime Yushi Amemachu do canal. Espero que tenham gostado, gostei muito de ver esse anime e trazer aqui pra vocês. Eu fico por aqui e até a próxima, valeu!